pobre garotinha não tinha ideia de que os 3 bebês abandonados que encontrou a conectariam ao bilionário mais jovem do país, que estava desesperadamente procurando por eles. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e nos diga de onde você está assistindo e faça parte deste momento especial. A chuva da manhã batia contra a calçada rachada, enquanto Clara Gomes, de 7 anos, apertava sua cesta de margaridas murchas contra o peito. Seus tênis gastos faziam barulho nas poças enquanto percorria a Rua das Palmeiras, a mesma rota que havia caminhado todos os dias nos últimos 2 anos, desde que Dona Sônia, do abrigo de crianças, havia desistido de procurá-la. Flores, lindas flores para seu amor. Clara gritava, sua voz pequena mal audível sobre o barulho do tráfego matinal, mas hoje parecia diferente. Os empresários habituais, correndo para pegar seus trens, pareciam mais distraídos, sussurrando urgentemente em seus telefones e segurando jornais com manchetes em que ela não conseguia ler. O estômago de Clara roncou alto, lembrando-a de que o donut velho de ontem foi a última coisa que havia comido. Ela precisava vender pelo menos 3 buquês hoje para comprar algo mais substancial do que as bolachas que vinha racionando a semana toda. Enquanto virava a esquina em direção ao parque, onde geralmente tinha melhor sorte com as famílias, algo chamou sua atenção. Ali, parcialmente escondido atrás da grande árvore perto da fonte, havia uma elegante cesta de vime, coberta com um cobertor cor de creme que parecia caro demais para ser abandonado. A curiosidade superou sua cautela habitual. Clara se aproximou devagar, seu coração batendo forte a cada passo. A cesta era maior do que qualquer coisa que ela já havia visto, ornadamente tecida, com padrões intrincados que a lembravam das lojas chiques do centro, onde ela nunca era bem-vinda. Mas então ela ouviu um gemido suave, depois outro e outro. Suas mãos tremendo, Clara cuidadosamente levantou o canto do cobertor. O que viu a fez ofegar e quase derrubar sua cesta de flores. 3 rostinhos olhavam para ela, bebês meninos idênticos com os olhos azuis mais bonitos que ela já tinha visto. Eles não podiam ter mais que alguns meses vestidos com roupas que provavelmente custavam mais do que ela poderia ganhar em 1 ano. Meu Deus! O ela sussurrou, ajoelhando-se ao lado da cesta. Onde está sua mamãe? Os bebês pareciam saudáveis, mas com fome. E um estava começando a chorar mais alto. Clara olhou ao redor freneticamente, esperando ver pais desesperados procurando por perto. Mas o parque estava vazio, exceto por uma corredora idosa à distância, que não havia notado nada de incomum. Um pedaço de papel estava enfiado sob um dos cobertores. Clara cuidadosamente o puxou para fora, mas suas habilidades limitadas de leitura só conseguiram entender algumas palavras. Seguro, amor e o que parecia nunca. 20 minutos se passaram, depois 30 ninguém veio. O choro ficou mais alto e o coração de Clara se partiu pensando nestes lindos bebês sendo deixados sozinhos. Ela pensou em suas próprias memórias de abandono, as noites frias, a fome sem fim, o medo de que ninguém nunca se importasse. Não vou deixar isso acontecer com vocês. Ela sussurrou ferozmente, surpreendendo-se com a determinação em sua voz. Se você já está torcendo pela Clara, deixe um like para dar força para ela nessa jornada incrível. Tomando uma decisão que mudaria tudo, Clara cuidadosamente levantou a cesta pesada. Seus braços magros se esforçaram sob o peso, mas o amor lhe deu uma força que ela não sabia que possuía. Enquanto lutava em direção ao depósito abandonado que chamava de lar, Clara não tinha ideia de que apenas 12 quarteirões de distância, Heitor Martins, de 30 anos, estava oferecendo uma recompensa de 10 milhões de reais por qualquer informação sobre seus filhos desaparecidos. Atrás dela, escondido nas sombras do parque, alguém observava cada movimento dela e sorriu friamente. A caçada estava apenas começando. O depósito abandonado que Clara chamava de lar nunca havia parecido tão pequeno. 3 bebês mudaram tudo. Ela cuidadosamente arrumou a elegante cesta de vime no canto mais quente, usando seus próprios cobertores desgastados para criar paredes contra a corrente de ar frio que entrava pelas janelas quebradas. A luz da manhã, filtrando através do vidro rachado, lançava sombras dançantes sobre seus rostinhos perfeitos. Ok, pequeninos? Ela sussurrou, estudando cada bebê cuidadosamente. Vou chamá-los de Pedro, Tiago e João. Esses são nomes fortes para meninos fortes como vocês. Pedro parecia ser o líder natural, sempre o primeiro a chorar quando estava com fome, o primeiro a sorrir quando estava contente. Seus olhos azuis brilhantes seguiam cada movimento de Clara com uma inteligência que parecia ir muito além de seus poucos meses de vida.
Tiago era mais quieto, mais observador, contente em observar o mundo ao seu redor, com aqueles mesmos olhos azuis impressionantes, mas com uma gentileza que lembrava Clara de manhãs pacíficas. João tinha o aperto mais forte e agarrava o dedo de Clara com tanta força que ela se perguntava se ele de alguma forma entendia que ela era tudo o que eles tinham neste mundo assustador. Mas nomes fortes não resolviam problemas imediatos. Os bebês estavam com fome, chorando em harmonia que ecoava pelas paredes do depósito. Clara tinha exatamente 4,37 em seu nome, dinheiro que havia ganho vendendo margaridas murchas para estranhos apressados. E a fórmula infantil custava mais do que ela já havia gastado em qualquer coisa em sua curta vida. Ela se aventurou até a loja de conveniência, 3 quarteirões adiante, seu coração acelerado a cada passo. Deixar os bebês sozinhos mesmo por 10 minutos parecia abandoná-los. O pensamento fez seu estômago revirar de culpa e medo. E se alguém os ouvisse chorando? E se eles ficassem com frio? E se precisassem dela? A loja de conveniência parecia impossivelmente brilhante depois da escuridão do depósito. Dona Kim, a idosa coreana que era dona da loja, pareceu desconfiada quando Clara se aproximou do balcão com 3 mamadeiras e um pequeno recipiente de fórmula, o tipo mais barato disponível. "Essas são para sua mãe, querida?" Dona Kim perguntou gentilmente, suas mãos calejadas pausando enquanto registrava os itens. Sua voz carregava preocupação genuína, o tipo que Clara raramente ouvia de adultos. "Sim, senhora." Clara mentiu, suas bochechas queimando de vergonha. A mentira tinha gosto amargo em sua língua, mas ela havia aprendido que os adultos faziam menos perguntas quando achavam que outra pessoa era responsável. Os adultos gostavam de explicações simples que não exigiam que eles se envolvessem em situações complicadas. De volta ao depósito, a hora da alimentação se tornou uma dança elaborada de sobrevivência. Clara aquecia as mamadeiras usando água quente da única torneira funcionando do prédio, uma peça enferrujada que às vezes funcionava e às vezes não. Então ela se sentava de pernas cruzadas no chão de concreto frio, tentando alimentar 3 bebês famintos com apenas 2 mãos e uma quantidade avassaladora de amor. Ela apoiava uma mamadeira cuidadosamente enquanto segurava outra, alternando entre os bebês enquanto eles se agitavam e se mexiam. Pedro agarrava a mamadeira impacientemente, enquanto Tiago esperava pacientemente sua vez. E João observava seu rosto intensamente, como se memorizando cada expressão. "Pronto, meu doce menino," ela murmurava para cada um. "Beba bastante, vocês precisam crescer grandes e fortes." Quando a noite caiu sobre o depósito, Clara envolveu todos os 3 bebês em seu próprio casaco de inverno, a única coisa quente que possuía. Ela os arrumou perto de seu corpo para aquecer e cantarolou a única canção de ninar que se lembrava de sua primeira infância. Ela não sabia quem havia cantado originalmente para ela. Talvez sua mãe, antes do que quer que tivesse acontecido, que a colocou no sistema. Mas a melodia parecia o próprio amor, como segurança em um mundo inseguro. "Vamos ficar bem?" ela prometeu a eles na escuridão. Sua voz mal, um sussurro. "Eu não sei como, mas vamos ficar bem. Não vou deixar nada de ruim acontecer com vocês, eu prometo." Do lado de fora, sirenes uivavam à distância e buzinas de carros tocavam na sinfonia interminável da cidade. Mas dentro de sua casa improvisada, Clara não conseguia afastar a sensação de que seu momento pacífico era tempo emprestado. Que em algum lugar lá fora, alguém estava procurando esses lindos meninos e que o tempo de sua pequena família juntos poderia estar acabando mais rápido do que ela poderia imaginar. Heitor Martins estava em seu escritório na cobertura no 42º andar, olhando para o horizonte da cidade através de janelas do chão ao teto, que geralmente o faziam sentir-se poderoso e no controle. Hoje a vista zombava dele. Em algum lugar naquele labirinto de prédios, seus filhos estavam desaparecidos e toda sua riqueza e influência pareciam completamente inúteis. 48 horas. Seus filhos estavam desaparecidos há exatamente 48 horas, e cada minuto parecia uma vida inteira de tortura. Ele não havia dormido, mal comera e consumira café suficiente para abastecer um pequeno exército. Sua aparência geralmente impecável estava desarrumada. Seu terno de 5.000 comares amassado, seu cabelo perfeitamente penteado caindo sobre a testa, seu rosto sombrio com barba por fazer. "Senhor, o FBI quer atualizá-lo sobre a investigação." Sua assistente, Vanessa, disse suavemente da porta. Ela estava com ele há 6 anos e nunca o tinha visto tão quebrado. "O agente Ferreira está esperando na sala de conferência." Heitor não se virou. Ele não conseguia suportar ver a piedade nos olhos de ninguém.
nem da Vanessa, nem dos agentes do FBI, nem das dezenas de especialistas em segurança que vinham trabalhando 24 horas por dia. Me diga que eles têm algo, qualquer coisa, uma pista, um avistamento, uma maldita embalagem de bala que possa nos apontar na direção certa. O silêncio de desaceitar Vanessa foi resposta suficiente. Os sequestradores não fizeram contato, sem pedidos de resgate, sem ameaças. É incomum, senhor. Essa era a palavra que assombrava cada momento de vigília de Heitor incomum. Quando alguém levava os filhos de um dos homens mais ricos do Brasil, um homem que controlava empresas de transporte, impérios imobiliários e empresas de tecnologia em 3 estados, eles tipicamente queriam dinheiro, montanhas dele. O silêncio era mais aterrorizante do que qualquer pedido de resgate poderia ter sido. Heitor pensou em Laura, sua ex-esposa, agora deitada inconsciente na unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Cruz. Os médicos haviam induzido um coma médico após o acidente que deveria matar toda a sua família. Laura estava dirigindo as crianças para a aula de música quando o caminhão os tirou da estrada. O mesmo pessoal que havia orquestrado aquele acidente, cuidadosamente planejado para parecer um trágico acidente, de alguma forma pegou seus meninos dos destroços. O relatório oficial dizia que os corpos das crianças nunca foram encontrados no rio. A verdade não oficial que Heitor havia pagado caro para descobrir era que alguém os havia puxado do carro antes que ele afundasse. Alguém com um plano. Senhor! A voz de Vanessa interrompeu seus pensamentos sombrios. Ligue para o detetive Rocha no telefone e chame todas as estações de televisão da cidade. CNN, Globo, Record, todos os canais locais. Quero fazer um anúncio. 1 hora depois, Heitor estava diante de uma parede de câmeras no lobby da sede da Martins Holdings. O discurso preparado que sua equipe de relações públicas havia escrito estava esquecido no púlpito de Mogno enquanto ele enfrentava o circo da mídia e falava diretamente de seu coração despedaçado. Alguém lá fora tem meus filhos? E ele começou, sua voz rouca de emoção. 3 bebês meninos, 3 gêmeos idênticos com apenas 4 meses de idade. Eles são inocentes, eles são perfeitos e eles precisam voltar para casa. Ele pausou reunindo forças de algum lugar lá dentro. Eles têm os olhos azuis mais bonitos que você já viu e eles riem quando você canta para eles. Pedro tem uma marca de nascença de morango no tornozelo esquerdo. Tiago sempre é o primeiro a adormecer durante histórias antes de dormir. E João? Sua voz falhou levemente. João tem o aperto mais forte de qualquer bebê que já conheci. Quando ele segura seu dedo, é como se ele estivesse segurando a própria vida. As câmeras capturaram cada emoção enquanto Heitor continuava. Sua compostura habitual de empresário completamente abandonada. Estou oferecendo uma recompensa de 10 milhões de reais por informações que levem ao retorno seguro deles. Sem perguntas. Não me importo quem os levou ou por quê. Só quero meus filhos em casa onde eles pertencem. Se você está emocionado com essa história, comente abaixo o que você faria no lugar do Heitor. Sua opinião importa para nós. Atrás das câmeras, na multidão de repórteres e curiosos, alguém sorriu friamente e silenciosamente se afastou do caos. O jogo estava se tornando muito mais interessante a cada hora e as apostas haviam acabado de ficar significativamente mais altas. 3 dias cuidando de 3 bebês sozinha estavam destruindo o pequeno corpo de Clara. Seu corpo pequeno doía constantemente de levantar bebês, aquecer mamadeiras e dormir em posições estranhas no chão duro do depósito. Suas vendas de flores haviam caído para absolutamente zero. Ela não podia deixar os bebês tempo suficiente para trabalhar em suas esquinas usuais, onde empresários poderiam comprar margaridas murchas por pena ou culpa. Mas algo bonito também estava acontecendo. Algo que fazia todo o cansaço valer a pena. Se essa história está tocando seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder do amor. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história inspiradora. João havia começado a alcançar seu rosto quando ela o alimentava, seus dedinhos explorando suas bochechas com gentil curiosidade. Tiago fazia sons suaves de arrulho que soavam quase como mamãe, o que fazia o coração de Clara sentir que poderia explodir de alegria. E Pedro? Pedro a observava com aqueles incríveis olhos azuis, como se ele entendesse cada palavra que ela falava, cada promessa que fazia, cada medo que tentava esconder. Bom dia, meus lindos meninos. Ela sussurrou durante seu ritual de alimentação ao amanhecer, sentada de pernas cruzadas no chão frio, com mamadeiras arrumadas ao seu redor como uma fortaleza. Hoje precisamos ser extra espertos. Nosso dinheiro de comida está quase acabando.
Seus 4,37 haviam diminuído para 83 centavos. A fórmula duraria talvez mais 2 dias se ela a diluísse ligeiramente, algo que a fazia sentir culpada, mas parecia necessário para a sobrevivência. Clara havia sobrevivido à fome antes. Havia passado dias comendo nada além de cascas de pizza descartadas e a maçã ocasional jogada fora por crianças exigentes. Mas ver bebês chorarem de estômagos vazios era insuportável, de uma maneira que fazia seu peito ficar apertado de pânico. Foi quando ela se lembrou de Dona Cecília. Dona Cecília morava no prédio de tijolos, diretamente em frente ao depósito, e sempre havia sido gentil com Clara. Ela era idosa, morava sozinha com 3 gatos gordos e frequentemente sentava em sua escada de incêndio, alimentando animais de rua com paciência e gentileza. Ela havia dado chocolate quente para Clara uma vez durante uma tempestade de inverno particularmente brutal, sem fazer perguntas sobre por que uma criança pequena estava vagando pelas ruas sozinha. Clara passou 1 hora limpando os bebês e a si mesma o melhor que pôde, com água fria e toalhas de papel que havia encontrado no banheiro do depósito. Ela penteou seu cabelo emaranhado com os dedos e limpou os rostos dos bebês até que parecessem apresentáveis. Seu coração batia como um tambor, enquanto ela cuidadosamente os carregava pela rua movimentada, rezando para que Dona Cecília estivesse em casa e disposta a ajudar. Clara, meu Deus, criança, eu estava me perguntando onde você havia desaparecido nesses últimos dias. Os olhos de Dona Cecília se arregalaram dramaticamente quando viu os bebês aninhados nos braços de Clara. Minha nossa, de onde vieram esses anjinhos? Por favor, não ligue para ninguém. Clara disse rapidamente as palavras saindo em um jorro de desespero. Eles são minha responsabilidade agora. Eu os encontrei abandonados e assustados, e eu não podia simplesmente deixá-los. Mas eu preciso de ajuda. Eu não sei o que estou fazendo. Algo na voz de Clara, talvez a protetividade feroz misturada com terror genuíno, deve ter convencido Dona Cecília, porque em vez de fazer perguntas difíceis ou pegar o telefone, ela simplesmente abriu a porta mais e os convidou para entrar. Entre, querida. Vamos alimentar esses pequeninos adequadamente e descobrir o que é o quê. O apartamento de Dona Cecília era quente e cheirava a biscoitos e aromatizador de lavanda. Ela se moveu com eficiência surpreendente para alguém na casa dos 70 anos, aquecendo mamadeiras à temperatura perfeita e acomodando os bebês em camas improvisadas, usando almofadas macias do sofá e toalhas de prato limpas. Seus 3 gatos, Mimoso, Belinha e Bolota, observaram os procedimentos com curiosidade felina típica, mas mantiveram distância. Agora então, ela disse gentilmente, uma vez que todos os 3 bebês estavam contentes e alimentados, suponho que você me conte como uma menina de 7 anos acaba com 3 bebês idênticos que são claramente de uma família rica. Clara contou tudo. Encontrá-los no parque naquela sexta cara, o bilhete misterioso que ela ainda não conseguia ler completamente, a maneira como ninguém havia vindo procurá-los nos lugares óbvios. Dona Cecília ouviu sem julgamento, ocasionalmente fazendo perguntas gentis que ajudaram Clara a se lembrar de detalhes que havia esquecido em seu pânico. Criança, esses bebês eles não são achados comuns. Dona Cecília disse finalmente, estudando suas roupas finas e a qualidade óbvia de tudo com que foram deixados. Alguém muito rico está perdendo essas crianças. Alguém com dinheiro suficiente para procurar em todo lugar. Isso significa que eu tenho que devolvê-los? Clara perguntou, lágrimas ameaçando descer por suas bochechas. O pensamento de perder Pedro, Tiago e João parecia ter seu coração arrancado. Dona Cecília ficou quieta por um longo momento, estudando o rosto de Clara com olhos sábios que haviam visto décadas de complicações da vida. Significa doce criança, que precisamos ser muito, muito cuidadosos sobre o que fazemos a seguir. O anúncio da recompensa de 10 milhões de reais mudou tudo da noite para o dia. Dentro de horas da coletiva de imprensa, as linhas telefônicas de Heitor Martins foram inundadas com centenas de dicas de todo o país. A maioria eram pistas falsas, pessoas desesperadas esperando dinheiro fácil, alegando ter visto trigêmeos em locais impossíveis como o Acre e o Amazonas. Mas o detetive Rocha insistiu que investigassem cada ligação, não importa quão improvável. Senhor Martins, precisamos discutir medidas de segurança imediatamente, Rocha disse durante sua reunião de emergência matinal no escritório de Heitor. Se alguém realmente tem seus filhos, essa recompensa os torna extremamente valiosos. Isso pode trabalhar a nosso favor. Heitor mal ouviu as preocupações de segurança do detetive.
Ele estava estudando as fotografias que seu investigador particular havia compilado durante a noite. Cada local possível onde alguém poderia esconder 3 bebês na área metropolitana. Prédios abandonados, acampamentos de moradores de rua, motéis decadentes, até casas suburbanas, onde vizinhos poderiam não fazer perguntas sobre bebês chorando. A cidade de repente parecia impossivelmente vasta. E quanto à mulher que relatou ver uma cesta incomum no Parque Beira-Rio naquela manhã? Heitor perguntou de repente, seu dedo parando em um relatório policial. A corredora, Dona Alice, 62 anos, professora aposentada. Ela corre a mesma rota todas as manhãs às 6 da manhã. Ela disse que viu uma garota jovem carregando algo pesado da direção da fonte, mas não pensou muito nisso na hora. A descrição era vaga. Pequena, magra, provavelmente moradora de rua, carregando o que parecia uma cesta ou sacola grande. Uma criança. Heitor sentiu algo frio e afiado se instalar em seu estômago. Alguém deu meus filhos para uma criança de rua. É apenas uma pista entre centenas, senhor. Pode ser nada. Pode ser a imaginação de alguém correndo solta por causa do dinheiro da recompensa. Mas os instintos de negócios de Heitor, os mesmos instintos que haviam construído seu império, lhe disseram o contrário. Isso parecia diferente, real. Ele pensou em sua própria infância antes das patentes de tecnologia de seu pai terem os tornado ricos, as noites que ele passou com fome. A maneira como os adultos olhavam através de crianças sem teto, como se fossem invisíveis, como se não importassem. Quero equipes de vigilância em cada acampamento de moradores de rua conhecido na cidade. Verifique os prédios abandonados, os lugares onde crianças de rua se escondem. E Rocha? A voz de Heitor endureceu com determinação. Se alguém está usando uma criança para esconder meus filhos, eles tornaram isso pessoal de uma maneira que não podem possivelmente entender. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um sedã preto com vidros fumê estacionou do lado de fora da loja de conveniência de Dona Kim. Os ocupantes vinham acompanhando relatórios de compras incomuns de fórmula infantil. Grandes quantidades compradas por alguém que não se encaixava no perfil típico de cliente. Dona Kim havia mencionado a garota jovem que vinha comprando fórmula por vários dias, sempre pagando com notas e moedas pequenas, sempre nervosa, sempre com pressa. A descrição correspondia a outros relatórios da área. Uma criança pequena e magra, vista carregando objetos pesados, movendo-se pelo bairro como se tentasse permanecer invisível. O passageiro no sedã fez uma ligação para um número que não estava listado em nenhum diretório. Podemos tê-los encontrado? Uma voz disse fria e profissional. A garota corresponde a várias descrições de testemunhas. Ela está comprando fórmula e suprimentos para bebês. Envie a equipe de recuperação para fazer uma busca em grade nesta área. E a garota, ela serviu seu propósito. Lide com isso discretamente. A linha ficou muda, e do outro lado da cidade, Heitor Martins continuou sua busca desesperada, sem saber que as próprias pessoas que haviam levado seus filhos estavam agora fechando o cerco sobre a corajosa garotinha que havia se tornado sua protetora inesperada. Dona Cecília havia sido uma bênção divina, mas mesmo sua bondade e experiência não conseguiam resolver seus problemas crescentes. Os bebês estavam prosperando sob cuidados adequados, ganhando peso, dormindo melhor, desenvolvendo personalidades distintas que faziam Clara amá-los ainda mais. Mas ela sabia que não poderiam se esconder para sempre no pequeno apartamento da idosa senhora. 3 bebês idênticos eram memoráveis, e pessoas no bairro estavam começando a notar a atividade em comum. Eles estão ficando mais fortes a cada dia, Dona Cecília observou, assistindo Pedro tentar rolar no tapete macio enquanto seus irmãos olhavam com interesse e mais perceptíveis. 3 bebês idênticos com aqueles olhos azuis notáveis. As pessoas se lembram disso. Elas falam sobre isso. Clara acenou, a ansiedade crescendo em seu peito como um peso físico. Ela havia notado mais estranhos no bairro ultimamente. Pessoas que não pertenciam, que andavam devagar demais, que faziam perguntas casuais demais sobre crianças sem teto e avistamentos incomuns. Homens de terno que alegavam ser assistentes sociais, mas não carregavam a identificação certa. Mulheres que diziam ser de serviços infantis, mas faziam perguntas estranhas sobre compras de fórmula infantil. Dona Cecília, e se a família real deles for gente má? E se foi por isso que alguém os deixou no parque? Clara vinha lutando com essa pergunta há dias. E se devolvê-los significasse colocá-los em perigo? A mulher mais velha ficou quieta por um momento, suas mãos calejadas, acariciando gentilmente Tiago, enquanto ele cochilava pacificamente em seu colo. Mas, às vezes criança, família são complicadas.
As pessoas cometem erros ou circunstâncias forçam escolhas impossíveis. Mas esses bebês, olhe suas roupas, sua saúde antes de você encontrá-los. A sexta cara em que foram deixados. Alguém os amava muito e queria que fossem encontrados por alguém que se importasse. Naquela tarde, enquanto Dona Cecília cochilava em sua poltrona reclinável e os bebês dormiam pacificamente em seu berçário improvisado, Clara decidiu se aventurar para comprar suprimentos. Eles precisavam de mais fórmula, mais fraldas, e Dona Cecília estava ficando sem o sabonete especial para bebês que insistira em comprar. Clara havia chegado a 3 quarteirões da loja de conveniência quando notou o homem seguindo-a. Ele estava tentando ser sutil, ficando meio quarteirão atrás, fingindo olhar vitrines de lojas enquanto a mantinha à vista. Mas Clara havia desenvolvido instintos aguçados para perigo durante seu tempo nas ruas. Quando ela virou de repente por um beco entre 2 prédios, ele acelerou o passo. Quando ela dobrou de volta em direção à rua principal, ele estava falando urgentemente em um telefone, seus olhos nunca deixando sua pequena figura. O pânico inundou seu sistema como água gelada. Sem pensar claramente, ela correu. O homem a perseguiu através do labirinto de ruas do centro, mas Clara conhecia cada atalho, cada esconderijo, cada escada de incêndio e entrada de porão que podia fornecer santuário. Ela mergulhou em uma entrada de metrô, serpenteou por multidões de passageiros da tarde e, finalmente, o perdeu no caos do distrito comercial, onde centenas de pessoas se moviam em direções diferentes. Quando chegou de volta ao prédio de Dona Cecília, 40 minutos depois, sem fôlego e aterrorizada, viu algo que fez seu sangue congelar nas veias. Um sedã preto estava estacionado diretamente do lado de fora. Através da janela do 3º andar de Dona Cecília, ela podia ver silhuetas, figuras altas que definitivamente não eram a senhora idosa. Estranhos estavam em seu refúgio seguro perto de seus bebês e ela não podia alcançá-los. As mãos de Clara tremiam violentamente enquanto ela percebeu a terrível verdade. Alguém sabia sobre os bebês? Eles haviam sido encontrados e estavam perigosamente perto das sombras do outro lado da rua, escondida atrás de uma lixeira no beco. Ela a assistiu e esperou, seu coração se partindo enquanto ouvia um de seus meninos chorando dentro do apartamento onde ela não podia alcançá-los. O choro de Pedro. Ela sabia que era Pedro, porque ele sempre chorava mais alto quando estava assustado ou com fome. A caçada os havia encontrado finalmente e Clara nunca havia se sentido mais impotente ou sozinha em toda a sua curta vida. Você acha que Clara vai conseguir salvar os bebês? Deixe sua resposta nos comentários e ative o sininho para saber o que acontece a seguir. Clara se agachou atrás da lixeira pelo que pareceram horas, assistindo o sedã preto e ouvindo seus bebês chorarem dentro do apartamento de Dona Cecília. Cada instinto gritava para ela correr lá em cima e protegê-los, mas ela sabia que cair naquela armadilha não ajudaria ninguém. O som dos gritos aterrorizados de Pedro cortava seu coração como vidro quebrado, e ela teve que morder a própria mão para não chorar em resposta. A noite de outono estava ficando mais fria. O casaco fino de Clara fornecia pouca proteção contra o vento cortando pelo beco. Seu estômago se contraía de fome. Ela não havia comido nada desde o sanduíche compartilhado de ontem com Dona Cecília, mas o desconforto físico não significava nada comparado à agonia de ouvir seus meninos em perigo. Quando a escuridão caiu completamente, ela os viu carregarem Dona Cecília em uma maca. A senhora idosa parecia inconsciente, mas respirando, seu cabelo grisalho, despenteado e um curativo visível em sua testa. O coração de Clara se apertou de culpa. Dona Cecília estava ferida porque tentou ajudá-las, porque mostrou bondade a uma criança sem teto e 3 bebês misteriosos. Então veio o momento que mudou tudo. Através da janela do apartamento, iluminada pela dura luz fluorescente, ela viu um homem alto, de terno escuro, segurando Pedro grosseiramente pelo seu pequeno corpo. Mesmo do outro lado da rua, ela podia ouvir os gritos aterrorizados de seu pequeno menino. Podia ver como o homem estava tratando Pedro como carga, em vez de uma criança preciosa e frágil que precisava de gentileza e amor. Os movimentos do homem eram impacientes, profissionais, desprovidos de qualquer reconhecimento de que ele estava lidando com um ser humano. Quando Pedro continuou chorando, o homem o sacudiu levemente, murmurando algo que Clara não podia ouvir, mas cujo tom era inconfundivelmente ameaçador. Foi quando Clara notou algo que os sequestradores haviam perdido em sua urgência. A escada de incêndio de Dona Cecília ficava no lado de trás do prédio, escondida da vista deles pela arquitetura da velha estrutura de tijolos.
A senhora idosa havia mostrado isso a Clara dias antes, mencionando que foi como ela escapou de um incêndio na cozinha anos atrás, quando seu marido ainda estava vivo e eles eram mais jovens. Clara esperou até ver dois dos homens saírem em um carro separado, presumivelmente levando Dona Cecília para algum lugar, esperançosamente para um hospital onde ela pudesse receber ajuda, embora Clara temesse que tivessem intenções mais sombrias. Isso deixou pelo menos dois ainda no apartamento com seus bebês. Não eram grandes chances para uma menina de 7 anos, mas melhores do que enfrentar uma equipe completa de profissionais armados. Ela deslizou pelo beco atrás do prédio, usando habilidades que havia desenvolvido durante 2 anos de evitar detecção por policiais, assistentes sociais e o predador ocasional, que via crianças sem teto como alvos fáceis. A escada de incêndio era velha e enferrujada, mas estruturalmente sólida. Clara subiu com silêncio praticado, seus pés descalços, encontrando apoio na grade de metal, apesar do frio que deixava seus dedos dormentes. A janela do quarto de Dona Cecília estava destrancada. A senhora idosa havia mencionado que nunca se preocupava com ladrões do 3º andar, dizendo que qualquer um atlético o suficiente para subir tão alto provavelmente precisava do que quer que pudessem roubar mais do que ela. Dentro, Clara podia ouvir vozes da sala de estar frias e pragmáticas. O chefe os quer movidos hoje à noite. A recompensa de Martins está trazendo muita atenção da polícia e da mídia. E quanto à garota, ela viu nossos rostos, sabe sobre a operação. Ordens são eliminar qualquer testemunha. Ela serviu seu propósito, mantendo-os vivos, mas agora ela é uma responsabilidade. O sangue de Clara se transformou em água gelada em suas veias. Eles não estavam apenas levando os bebês, eles planejavam matá-la. Mas por quê? Se isso era sobre dinheiro de resgate de pais ricos, por que assassinar uma criança sem teto que ninguém sentiria falta? O que ela possivelmente sabia que a tornava perigosa para eles? Ela rastejou em direção à sala de estar, ficando baixa atrás dos móveis de Dona Cecília, um sofá gasto coberto com toalhinhas de crochê, uma mesa de café empilhada com livros de biblioteca sobre jardinagem e culinária. Através da porta, ela podia ver João e Tiago em sua cesta de vime, ambos chorando freneticamente, seus rostinhos vermelhos de angústia e confusão. Pedro estava sendo segurado por um homem com olhos frios e sapatos caros, que provavelmente custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. O aperto do homem era muito apertado, muito descuidado, tratando seu precioso menino como um objeto em vez de uma criança. Calem-se, o homem rosnou impacientemente. Os sedativos devem funcionar mais rápido em bebês desse tamanho. Sedativos. Eles estavam drogando seus bebês, envenenando as crianças inocentes que ela havia lutado tanto para proteger e nutrir. Clara nunca havia sentido raiva assim antes. Queimava através de seu pequeno corpo como fogo líquido, fazendo-a esquecer o medo, esquecer as probabilidades impossíveis, esquecer tudo, exceto proteger as crianças que amava mais que a própria vida. Esses homens haviam ferido Dona Cecília, aterrorizado seus bebês e agora planejavam drogá-los e matá-la. Dona Cecília mantinha um vaso de cerâmica pesado em sua cômoda do quarto. Um presente de casamento de seu falecido marido, pintado com rosas e cheio de flores secas de seu jardim de janela. Clara o agarrou com as 2 mãos, surpresa com seu peso, mas determinada a usar qualquer arma que pudesse encontrar. Senhor, devemos movê-los agora. Muitas pessoas neste prédio ouviram o choro mais cedo. Alguém pode chamar a polícia? Tudo bem. Carregue-os na van e continue procurando aquela ratazana de rua. Ela não pode ter ido longe a pé. O homem, segurando Pedro, virou as costas para passar o bebê para seu parceiro, finalmente dando a Clara a abertura que ela estava esperando. Ela golpeou com cada grama de força em seu pequeno corpo. O vaso se estilhaçou contra o crânio do homem com um som como trovão, enviando-o caindo na mesa de café de Dona Cecília. Livros e xícaras de chá voaram e Pedro caiu de seus braços. Mas Clara já estava se movendo, pegando seu pequeno menino antes que ele pudesse bater no chão. O segundo homem girou, alcançando algo em seu paletó, provavelmente uma arma. Mas Clara já estava correndo. Ela agarrou a cesta, contendo João e Tiago com seu braço livre, e correu para a janela do quarto, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo sobre tudo mais. A garota, ela está aqui. O alvo está no prédio. Tiros explodiram atrás dela enquanto Clara mergulhou pela janela na escada de incêndio. Vidro se estilhaçou ao seu redor e uma bala passou zunindo perto de sua cabeça, perto o suficiente para que ela sentisse o deslocamento de ar. Mas ela continuou se movendo, agarrando todos os 3 bebês enquanto descia os degraus de metal com velocidade desesperada.
Ela atingiu o beco correndo, suas pernas magras carregando-a e os bebês em direção ao labirinto de ruas do centro, onde ela conhecia cada esconderijo, cada atalho, cada rota de fuga que poderia salvar suas vidas. Atrás dela, ela ouviu portas de carro batendo e motores acelerando com urgência. A perseguição estava acontecendo, e desta vez era vida ou morte para todos eles. Se o seu coração está acelerado tanto quanto o nosso, deixe um like para a Clara ter forças nessa fuga desesperada. O detetive Rocha invadiu o escritório de Heitor às 2 da manhã, seu rosto sombrio de exaustão e o peso de novas revelações que mudariam tudo. Ele vinha trabalhando no caso por 72 horas seguidas, sobrevivendo com café e determinação, seguindo pistas que pareciam sem saída até esta noite. Encontramos algo. Rocha anunciou sem preâmbulo o apartamento da dona Cecília. Houve uma luta. Sangue espirrado nas paredes, móveis quebrados e vizinhos relatando tiros por volta da meia-noite. Heitor ficou instantaneamente alerta, sua fadiga esquecida enquanto a adrenalina inundava seu sistema. Ele estava sentado em sua cadeira de escritório por horas, encarando fotografias de seus filhos desaparecidos, rezando por qualquer notícia que pudesse trazê-los para casa. Meus filhos, eles estavam lá? Encontramos mamadeiras, roupas de bebê, brinquedos que correspondem às descrições de quando eles desapareceram. Alguém vem cuidando deles adequadamente, alimentando-os, mantendo-os limpos, tratando-os com amor. Rocha colocou um saco de evidências, contendo um pedaço de papel que fez a respiração de Heitor parar. E encontramos isso. Era o bilhete da cesta de Vime original. Mas agora, Heitor podia ver algo que fazia seu coração acelerar com novas possibilidades. No canto mal visível, sob a iluminação aprimorada do laboratório, havia uma impressão digital parcial que não estava lá quando os bebês foram primeiro levados do local do acidente. Essa impressão pertence a uma menina de 7 anos chamada Clara Gomes. Rocha continuou. Oficialmente ela não existe em nenhum sistema governamental, sem registros familiares, sem endereço, sem matrícula escolar. Ela vem vivendo nas ruas por pelo menos 2 anos, completamente invisível aos serviços sociais. Mas, Heitor... Rocha pausou, sua voz assumindo um tom incomum. Os vizinhos a descreveram muito diferentemente do que esperávamos. O que quer dizer? Heitor perguntou. Embora algo em seu peito já estivesse começando a ter esperança. Ela não estava trabalhando com os sequestradores. De acordo com Dona Cecília, a senhora idosa que estava ajudando-a, essa garotinha encontrou os bebês abandonados no Parque Beira Rio e vem cuidando deles como se fossem sua própria família. Ela lutou contra homens armados esta noite para salvá-los. Usou um vaso de cerâmica como arma contra profissionais com armas. Heitor sentiu o mundo mudar ao seu redor, sua compreensão de toda a situação se remodelando. Está me dizendo que uma criança sem teto vem criando meus filhos, protegendo-os? Não apenas criando, arriscando a vida por eles repetidamente. O sangue no apartamento pertence a um dos sequestradores. A garotinha, pesando talvez 27 quilos, lutou contra criminosos treinados, com nada além de coragem e amor por crianças que nunca conhecera antes de uma semana atrás. Heitor ficou de pé abruptamente, andando até suas janelas do chão ao teto, onde as luzes da cidade se borravam em faixas de ouro e branco. Em algum lugar lá fora, uma criança de 7 anos estava correndo por ruas perigosas com seus filhos, perseguida por assassinos, e era culpa dele. Sua recompensa de 10 milhões de reais havia pintado um alvo nas costas dela, tornado-a uma responsabilidade que precisava ser eliminada. Senhor, há mais, Rocha disse, sua voz pesada de implicações. Rastreamos os sinais de comunicação dos sequestradores usando o equipamento que o FBI trouxe. Eles não são criminosos aleatórios procurando dinheiro de resgate. Isso é profissional, extremamente bem financiado. E alguém vem planejando esta operação há meses, possivelmente anos. Quem? Heitor perguntou, embora estivesse começando a suspeitar que a resposta destruiria tudo o que pensava saber sobre sua vida. Achamos que está conectado aos seus negócios, mas não da maneira que você esperaria. Alguém que quer te machucar especificamente, não apenas roubar dinheiro. As crianças nunca foram destinadas a serem resgatadas. Elas deveriam desaparecer permanentemente, e o acidente de carro foi planejado para eliminar o problema inteiro. As mãos de Heitor se fecharam em punhos enquanto processava essa informação. Seu império empresarial havia lhe feito inimigos, competidores que ele superou em estratégia, negócios que ganhou através de táticas superiores e às vezes implacáveis. Mas ele nunca havia imaginado que alguém miraria seus filhos inocentes, sua própria carne e sangue.
E quanto à menina, podemos encontrá-la antes que eles encontrem? Ela conhece essas ruas melhor que qualquer um na minha força. Se ela não quer ser encontrada, não será. Ela sobreviveu 2 anos sozinha, aprendeu cada esconderijo, cada rota de fuga. Mas Rocha encontrou seus olhos diretamente. Ela não é a inimiga aqui. Aquela garotinha tem sido a única coisa entre seus filhos e o que quer que essas pessoas realmente querem. Heitor pensou em Laura, ainda inconsciente na unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Cruz, e sentiu uma onda de proteção por essa criança desconhecida, que havia assumido o papel de mãe quando seu mundo desmoronou ao seu redor. Dobre a recompensa, ele disse calmamente, sua voz cheia de nova determinação. Mas não por informação sobre as crianças, por trazer aquela garotinha para casa em segurança com meus filhos. Ela faz parte da minha família agora, quer ela saiba ou não. Rocha acenou gravemente, já alcançando seu rádio para coordenar a busca expandida. Senhor, precisamos nos mover rápido. Essas pessoas não deixam pontas soltas. Eles tentarão eliminar tanto as crianças quanto sua protetora antes do amanhecer. E eles têm recursos que ainda estamos tentando entender. Heitor pegou seu casaco e foi em direção à porta. Então é melhor encontrá-los primeiro. Clara correu até seus pulmões queimarem como fogo e suas pernas tremerem com exaustão que ameaçava derrubá-la no pavimento. Os bebês finalmente haviam parado de chorar, sobrecarregados pelo terror e confusão, até caírem no sono da exaustão emocional. Mas seu peso combinado ficava mais pesado a cada quarteirão que cobria. Ela mergulhou em um túnel de metrô abandonado que havia usado para abrigo durante noites de inverno particularmente duras, quando a temperatura caía abaixo de 0. O túnel era parte do antigo sistema de trânsito abandonado quando a cidade redirecionou as linhas de metrô décadas atrás, deixando para trás uma rede de passagens esquecidas que pessoas sem teto às vezes usavam. O túnel era frio e úmido, água pingando de canos enferrujados acima, mas era escondido e defensável. Ela o havia descoberto meses atrás quando fugia de crianças de rua mais velhas, que queriam roubar seu dinheiro de flores e haviam ameaçado machucá-la se ela não entregasse tudo o que havia ganho naquele dia. Ela acomodou os bebês em seu casaco, no lugar mais seco que pôde encontrar, verificando cada um cuidadosamente por ferimentos na luz fraca, filtrando através de grades acima. Pedro tinha um pequeno corte na testa da luta no apartamento de Dona Cecília, mas caso contrário eles pareciam fisicamente ilesos. João e Tiago agarraram seus dedos quando ela os ofereceu, seus rostinhos confiantes, apesar de tudo que haviam suportado. Sinto muito, ela sussurrou para eles, sua voz ecoando nas paredes de concreto. Tentei mantê-los seguros, mas eu piorei tudo. Dona Cecília está ferida por minha causa. Vocês estão em perigo porque eu não consegui descobrir como protegê-los adequadamente. O som de passos ecoou da entrada do túnel, múltiplos conjuntos se movendo com coordenação que falava de treinamento militar ou policial. O coração de Clara bateu contra suas costelas enquanto ela agarrava os bebês e se movia mais fundo na escuridão em direção à saída de manutenção que havia mapeado durante sua exploração inicial do sistema de túneis. Eu sei que você está aqui, garotinha. Uma voz chamou fria e profissional ecoando nas paredes. Nós só queremos as crianças. Entregue-as para nós e você pode ir embora. Ninguém precisa se machucar. Clara sabia que eles estavam mentindo. Ela os ouvira planejando matá-la no apartamento de Dona Cecília. Essas não eram pessoas que deixavam testemunhas vivas, especialmente testemunhas que podiam identificá-los para a polícia. Ela continuou se movendo, sentindo seu caminho ao longo da parede do túnel com uma mão, enquanto agarrava a cesta com a outra. Seus pés descalços, silenciosos no concreto molhado. Você não pode correr para sempre, e você está apenas tornando isso mais difícil para todos os envolvidos. Aqueles bebês precisam de cuidados médicos adequados, alimentação adequada. Você está acima da sua capacidade. Um feixe de lanterna varreu o túnel atrás dela, poderoso e brilhante, criando sombras dançantes que faziam a escuridão à frente parecer ainda mais impenetrável. Eles estavam ficando mais perto, suas vozes ecoando estranhamente no espaço confinado. Clara alcançou a escada de manutenção que levava a uma saída de serviço perto do rio. Subir com 3 bebês seria quase impossível, mas ficar significava morte certa para todos eles. Ela amarrou a cesta em suas costas com seu cinto e começou a subir com uma mão, usando seu conhecimento do sistema de túneis que havia aprendido durante invernos desesperados, quando este lugar havia sido seu único refúgio de temperaturas congelantes. Cada degrau era uma agonia, seus braços doendo com o peso e seus ombros gritando de esforço. O amor lhe dava força que ela não sabia que possuía. Pedro fez um som suave contra suas costas,
e ela sussurrou garantias que não tinha certeza de acreditar. Acima do solo, a saída de serviço se abria para um canteiro de obras perto das docas, onde novos condomínios de luxo estavam sendo construídos. Máquinas pesadas forneciam cobertura, escavadeiras, betoneiras, equipamento de guindaste que lançava longas sombras na luz da rua. Mas Clara sabia que esta área era muito aberta para esconderijo de longo prazo. Ela precisava de um plano que os mantivesse seguros até o amanhecer, quando certamente a polícia os encontraria. Foi quando ela viu os carros de polícia chegando na entrada do túnel atrás dela. Mas essas não eram unidades de patrulha regulares. Os oficiais se moviam com precisão militar, usando equipamento tático que sugeria envolvimento de SWAT ou FBI. Alguém mais estava caçando os caçadores, o que significava o resgate ou uma situação ainda mais perigosa. Clara tomou uma decisão desesperada. Em vez de correr mais para dentro do labirinto de equipamento de construção, ela subiu em um guindaste torre que dava vista para toda a área, usando seu tamanho pequeno e agilidade para navegar pela estrutura de metal, que seria impossível para adultos subirem rapidamente. De seu poleiro alto, acima do canteiro de obras, ela podia ver tudo. Os homens perseguindo-a, movendo-se através da maquinaria abaixo, as unidades policiais se movendo para interceptá-los com precisão coordenada e, à distância, mais carros pretos chegando de múltiplas direções. Mas ela também viu algo que fez seu coração parar completamente. Um homem em um casaco caro estava caminhando diretamente em direção ao canteiro de obras, flanqueado por oficiais de polícia, mas claramente no comando da operação. Mesmo dessa distância, ela podia ver sua determinação, seu desespero, a maneira como ele se movia, como alguém cujo mundo inteiro dependia do que acontecesse nos próximos minutos. Este tinha que ser o pai deles, o homem cujos filhos ela vinha protegendo sem saber seu nome, cujos filhos ela havia alimentado e cantado para dormir e amado como seus próprios irmãos. Pedro começou a chorar suavemente e Clara percebeu que estavam todos com frio e fome. Sua pequena família estava ficando sem tempo e o confronto final estava correndo em direção a eles, como um trem de carga carregando o destino de todos. Abaixo, tiros romperam quando duas forças colidiram na escuridão, clarões de canos de armas iluminando o canteiro de obras como fogos de artifício mortais. E Clara segurou seus bebês mais perto, rezando para que o amanhecer trouxesse segurança em vez de tragédia para todos eles. O tiroteio abaixo durou apenas minutos, mas para Clara, empoleirada no guindaste com 3 bebês, pareceu horas de terror. Clarões de canos de armas iluminaram o canteiro de obras como fogos de artifício mortais, e o som de armas automáticas ecoou nas estruturas de concreto e aço. Quando o tiroteio finalmente parou, ela podia ver figuras imóveis no chão e outras com as mãos levantadas em rendição. A polícia havia vencido esta rodada, mas seu alívio durou pouco quando ela percebeu a verdadeira complexidade de sua situação. Estava apenas começando a se desdobrar. Clara Gomes! Uma voz chamou de baixo, amplificada por um megafone policial que fez seu nome ecoar pelo canteiro de obras. Este é o detetive Rocha com a Polícia Civil. Sabemos que você está lá em cima e sabemos que vem protegendo essas crianças. Você não está em apuros. Estamos aqui para ajudá-la e trazê-la para casa em segurança. Clara espiou sobre a borda do guindaste, estudando a cena abaixo, com a cuidadosa atenção aos detalhes que a manteve viva nas ruas. O homem de casaco caro estava olhando diretamente para ela, seu rosto iluminado pelas potentes luzes de inundação do canteiro de obras. Mesmo dessa distância, ela podia ver que ele tinha os mesmos olhos azuis notáveis que os bebês que ela vinha cuidando. Meu nome é Heitor Martins, o homem chamou, sua voz carregando claramente no ar noturno, cheia de emoção que parecia genuína. Esses são meus filhos que você vem cuidando. Quero agradecê-la por mantê-los seguros quando eu não pude. Você tem sido mais corajosa do que qualquer um deveria ter que ser. O aperto de Clara apertou nos bebês, seu coração acelerado com emoções conflitantes. Este era o momento que ela vinha temendo, devolvê-los para sua família real, perder o único amor que ela já havia conhecido. Mas algo parecia errado sobre toda a situação. Se Heitor Martins era o pai deles, e esses eram policiais, por que homens armados vinham caçando-os? Por que alguém havia tentado matar Dona Cecília? Foi quando o detetive Rocha disse algo que mudou tudo o que ela pensava entender. Clara, os homens que vêm perseguindo você esta noite, eles não trabalham para o Sr. Martins. Eles trabalham para alguém que vem tentando machucar sua família, alguém que orquestrou o acidente de carro que deveria matar essas crianças e a mãe delas. Uma nova voz cortou o ar noturno. Suave,
familiar de uma maneira que fazia a pele de Clara arrepiar e gelada em sua autoridade casual. Nada. Que decepcionante. Eu estava esperando que isso fosse resolvido mais discretamente, sem envolver tantas testemunhas e complicações. Clara olhou para baixo para ver um homem mais velho, bem vestido, saindo de uma limusine preta que ela não havia notado chegando durante o tiroteio. Mesmo na luz fraca, ela podia ver a semelhança com Heitor Martins. Eles tinham a mesma linha de mandíbula, a mesma postura confiante. Mas onde Heitor irradiava desespero e amor, este homem emanava cálculo frio e fúria mal contida. Vários novos chegados emergiram de outros veículos, movendo-se com a mesma precisão profissional dos sequestradores anteriores. Esses não eram policiais ou agentes do FBI. Eram seguranças privados, caros e mortais. Olá, filho. O homem mais velho disse casualmente, como se estivesse cumprimentando o Heitor em um jantar de família em vez de uma cena de crime. Vejo que você encontrou meus netos. Que inconveniente. Heitor girou, seu rosto mostrando choque, traição e horror crescente enquanto processava o que estava acontecendo. Pai, o que você está fazendo aqui? Como você soube sobre este local? Limpando uma bagunça que saiu completamente do controle. O pai de Heitor respondeu com eficiência fria. Você nunca deveria tê-los encontrado, Heitor. Eles deveriam ter morrido naquele acidente com a mãe deles. Limpo, simples, sem complicações. Você... A voz de Heitor mal passou de um sussurro, mas Clara podia ouvir a devastação nela, mesmo de seu poleiro alto. Você tentou matar meus filhos. Tentei salvar o legado de nossa família. O pai de Heitor estralou, sua compostura rachando pela primeira vez. Seu casamento com aquela mulher já foi ruim o suficiente. Uma ninguém de uma família de classe média, sem conexões, sem valor para nosso império, mas crianças. Herdeiros que poderiam desafiar tudo o que construí, que poderiam dividir a herança e enfraquecer nosso controle. Eu não podia permitir. Clara assistiu em horror enquanto percebeu a verdade. Isso não era sobre sequestradores aleatórios ou inimigos de negócios buscando resgate. Isso era sobre um avô que tentou assassinar seus próprios netos para proteger sua riqueza e poder, que via bebês como obstáculos em vez de vidas preciosas. Se essa reviravolta te deixou sem palavras, comente chocado abaixo e compartilhe essa história incrível com seus amigos. A garota serviu seu propósito. O pai de Heitor continuou friamente, olhando para cima no guindaste onde Clara estava escondida. Ela os manteve vivos até que pudéssemos arranjar uma solução mais permanente. Mas agora que você envolveu a polícia e criou este circo, precisamos eliminar todas as testemunhas e começar do zero. Você está louco, Heitor disse, se afastando de seu pai com óbvia repulsa. Eles são bebês inocentes. Eles são seu próprio sangue, seus netos. São obstáculos ao domínio contínuo de nossa família, nada mais. Sentimento é um luxo que não podemos nos dar quando bilhões de reais estão em jogo. O pai de Heitor levantou a mão e seus homens começaram a se mover em direção ao guindaste com coordenação militar. Mas Heitor já estava correndo, gritando para Clara com urgência desesperada. Pule! Eu vou te pegar. Confie em mim. Não vou deixar nada acontecer com você ou meus filhos. Clara olhou para os bebês em seus braços. Pedro se mexendo inquietamente. Tiago dormindo pacificamente. João agarrando seu dedo com força surpreendente. Então ela olhou para Heitor, cujo rosto mostrava o mesmo amor desesperado que ela sentia, e fez sua escolha. Ela pulou na escuridão, confiando em um estranho, porque o amor reconhece o amor, carregando 3 bebês em direção à salvação ou ao desastre. Heitor pegou Clara e os bebês em uma colisão que tirou o ar de ambos, mas seus braços fortes absorveram o impacto e os mantiveram seguros. O canteiro de obras irrompeu em caos ao seu redor, quando sirenes policiais uivaram de todas as direções e unidades de apoio, cercaram a área com precisão coordenada. Eles estão machucados? Heitor perguntou freneticamente, suas mãos tremendo, enquanto examinava seus filhos com ternura desesperada. Você está machucada? Alguém te machucou? Clara olhou para ele em espanto, mal conseguindo acreditar no que estava vendo. Este homem poderoso e rico, cujo rosto ela havia visto em outdoors e fotografias de jornais, estava chorando enquanto olhava para seus filhos. Seu alívio e amor eram tão avassaladores que ela podia senti-los irradiando dele como calor físico. Eles estão bem, ela sussurrou, sua voz rouca de medo e exaustão. Eu os mantive seguros. Prometi a eles que faria e fiz. Você fez mais do que isso, Heitor disse.
Sua voz grossa de emoção enquanto olhava entre seus filhos e a corajosa garotinha que os protegera. Você salvou as vidas deles. Você arriscou tudo por crianças que nem conhecia e você os amou quando eu não podia estar lá para fazer isso. O detetive Rocha se aproximou cautelosamente, suas armas ainda em punho, enquanto vasculhava por ameaças restantes entre o equipamento de construção. Os homens do pai de Heitor haviam se dissolvido na noite com eficiência profissional, mas todos sabiam que eles se reagrupariam e voltariam. Senhor, precisamos tirá-los daqui imediatamente, Rocha disse gravemente. Os homens de seu pai estão se reagrupando e não sabemos quantos recursos ele tem à disposição. Este foi apenas o primeiro confronto. Para onde podemos ir? Heitor perguntou desesperadamente. Se meu próprio pai está por trás disso, se ele tem dinheiro e conexões ilimitados, nenhum lugar é seguro. Ele vai continuar vindo até conseguir o que quer. Na verdade, Rocha disse, sua voz assumindo um tom diferente. Há algo mais que você precisa saber. Sua esposa Laura, ela acordou há 1 hora. Ela está perguntando por seus filhos e ela nos disse algo crucial sobre a noite do acidente. O rosto de Heitor ficou completamente branco, esperança e medo lutando em sua expressão. Laura está acordada. Ela está realmente acordada? Ela está consciente há vários dias, mas estava fingindo estar em coma porque ouviu os homens de seu pai no hospital discutindo planos para terminar o que começaram se ela sobrevivesse para testemunhar. Clara ouviu esta conversa com crescente confusão e medo. A mãe dos bebês estava viva, mas escondida. O avô deles queria que estivessem mortos. O mundo das famílias ricas era muito mais perigoso do que a vida nas ruas, onde pelo menos você sabia quem eram seus inimigos. Clara. Heitor disse de repente, ajoelhando-se ao nível dela para que estivessem olho no olho. Preciso perguntar algo muito importante. Esses homens que vinham perseguindo você, eles disseram algo sobre por que queriam os bebês? Qualquer coisa que possa nos ajudar a entender como parar meu pai. Clara pensou de volta nas conversas que ouvira no apartamento de Dona Cecília e durante a perseguição no túnel. Eles disseram algo sobre papéis e dinheiro. Estavam preocupados com testemunhas, mas também sobre algo chamado herança e tempo se esgotando. Heitor e Rocha trocaram olhares significativos que sugeriam que esta informação era mais importante do que Clara percebera. O fundo fiduciário, Heitor respirou, peças se encaixando. Se as crianças morrerem antes do primeiro aniversário, toda a herança reverte para o controle de meu pai. Estamos falando de bilhões de reais, o suficiente para comprar exércitos de mercenários. E em 2 meses eles completam 1 ano, Rocha disse gravemente. Depois disso, seu pai perde seu motivo financeiro para assassinato. 2 meses, Heitor repetiu, o peso do tempo pressionando todos eles. Temos que mantê-los seguros por 2 meses enquanto lutamos contra alguém com recursos ilimitados. Um novo som encheu o ar. Helicópteros se aproximando de múltiplas direções, suas luzes de busca começando a varrer o canteiro de obras. Rocha agarrou seu rádio, seu rosto tenso enquanto ouvia a conversa urgente. Senhor, temos um grande problema. Esses não são nossos helicópteros. Seu pai chamou contratantes militares privados. Heitor olhou para Clara, que ainda segurava João, enquanto Pedro e Tiago dormiam pacificamente em sua cesta, alheios ao perigo ao redor deles. Esta corajosa garotinha já havia feito tanto, arriscado tudo, mas a luta estava longe de acabar. Clara, ele disse urgentemente, sei que isso é assustador, e sei que você não tem motivo para confiar em adultos depois de tudo o que passou, mas preciso da sua ajuda. Você sabe como se esconder, como sobreviver, como protegê-los de maneiras que eu nunca poderia. Você já os salvou uma vez. Você quer que eu fique? E Clara perguntou, mal ousando acreditar no que estava ouvindo. Quero que você faça parte da nossa família. Heitor disse simplesmente, sua voz cheia de sinceridade absoluta. Esses meninos precisam da irmã mais velha e eu preciso de alguém que os ame tanto quanto eu. Alguém que já provou que morreria antes de deixar alguém machucá-los. Os helicópteros estavam ficando mais perto, suas luzes de busca começando a varrer o canteiro de obras com precisão militar. O tempo estava se esgotando e decisões tomadas nos próximos minutos determinariam se todos viveriam ou morreriam. Você vai me ajudar a salvar nossos filhos? Heitor perguntou, estendendo a mão para ela. Clara olhou para Pedro, Tiago e João, seus pequenos meninos, que lhe ensinaram o que o amor realmente significava, que a fizeram entender que família não era sobre sangue, mas sobre escolha e sacrifício e proteção. Então ela olhou para Heitor, cujos olhos tinham o mesmo amor feroz que ela sentia. Sempre! Ela prometeu pegando sua mão. Somos família agora.
E se você acredita que o amor pode vencer qualquer obstáculo, deixe seu like agora e se inscreva no canal para mais histórias que vão tocar seu coração. E então, enquanto Rocha os levava em direção a uma van policial esperando, desviando de luzes de busca e correndo contra o tempo, Clara percebeu que amanhã traria o maior desafio ainda. Mas pela primeira vez em sua vida, ela não estava enfrentando sozinha. O hospital parecia uma fortaleza. Agentes do FBI em cada entrada, oficiais de polícia patrulhando corredores e Heitor Martins andando na ala segura, onde sua família estava finalmente reunida novamente. Mas mesmo cercado por proteção, ele sabia que o alcance de seu pai era longo e seus recursos aparentemente ilimitados. Clara sentou ao lado da cama de hospital de Laura, gentilmente segurando João, enquanto Laura embalava Pedro e Tiago pela primeira vez desde o acidente. A cena era ao mesmo tempo bonita e comovente. Uma mãe reunida com seus filhos e uma garotinha sem teto que havia se tornado sua protetora. "Você os salvou", Laura sussurrou para Clara, lágrimas descendo por seu rosto. "Quando eu não pude protegê-los, você os amou como se fossem seus." "Eles são meus", Clara disse simplesmente. "Família não é apenas sangue. É quem você escolhe proteger." Laura estendeu a mão e pegou a pequena mão de Clara. "Então você é minha filha agora. Esses meninos precisam da irmã mais velha." Heitor sentiu seu coração inchar de gratidão por esta incrível criança que lhes ensinou o que família real significava. Mas seu momento foi interrompido pelo detetive Rocha irrompendo pela porta. "Mortos. Temos um problema", Rocha anunciou gravemente. "Seu pai entrou com papéis de custódia de emergência, alegando que você é mentalmente instável. Ele tem juízes em sua folha de pagamento e poder legal suficiente para amarrar isso por meses." Laura lutou para se sentar mais reta. "Algo que eu não te contei. Algo sobre a noite do acidente." Todos se viraram para ela, sentindo que isso era crucial. "Seu pai estava lá, Heitor. Eu o vi dirigindo seus homens depois que fomos para o Rio, mas eu estava usando meu dispositivo de gravação de emergência. Tudo transmitiu para nosso sistema de segurança doméstica." Heitor encarou sua esposa em choque. "A gravação sobreviveu. Tudo está lá. A voz dele, suas instruções, sua admissão de que orquestrou os assassinatos." Rocha estava alcançando seu telefone quando a porta do quarto de hospital explodiu para dentro. O pai de Heitor entrou flanqueado por 6 homens em ternos caros, movendo-se com a confiança de alguém que possuía metade da cidade. Atrás deles vieram guardas de segurança do hospital claramente em sua folha de pagamento. "Olá, filho", o pai de Heitor disse calmamente. "Acredito que você tenha algo que pertence a mim." "Essas crianças não pertencem a ninguém", Heitor disse, pisando protetoramente na frente da cama. "São obstáculos a tudo que nossa família construiu." Seus olhos frios caíram sobre Clara, incluindo testemunhas que viram demais. "Você não vai levá-los", Clara disse de pé com João em seus braços. Apesar de ter 7 anos, ela enfrentou o homem mais poderoso da cidade sem vacilar. "Não vou deixar você machucá-los." O pai de Heitor sorriu friamente. "Tocante, mas no fim das contas inútil." Foi quando Laura pressionou um botão em seu telefone. A gravação tocou para todos ouvirem. Áudio cristalino do pai de Heitor dando ordens para matar seus próprios netos. Sua admissão de orquestrar o acidente de carro, sua discussão sobre eliminar testemunhas. Enquanto sua voz enchia a sala, seu rosto ficou branco de raiva. "Você me gravou", ele disse, sua máscara composta finalmente caindo. "O FBI está baixando cópias enquanto falamos", Laura respondeu. Rocha sorriu gravemente enquanto agentes federais irromperam por cada entrada. O conselho da Martins Holdings recebeu cópias há 10 minutos, assim como o promotor público e todas as principais redes de notícias. Heitor assistiu enquanto seu pai era cercado, seu império desmoronando em tempo real, quando alertas de notícias inundaram telefones por toda a sala. As ações da Martins Holdings estavam despencando. Investigadores federais estavam congelando ativos. "Isso não acabou", o pai de Heitor rosnou enquanto algemas clicavam em seus pulsos. "Você tinha recursos", Rocha corrigiu. "Agora você tem uma cela de prisão." Enquanto o pai de Heitor era levado, Heitor sentiu meses de medo saindo de seus ombros. Mais do que alívio, ele sentiu gratidão avassaladora por sua esposa, que havia arriscado tudo, o detetive que lutou por justiça e a incrível garotinha que salvara sua família. 6 meses depois, Heitor sentou em seu jardim assistindo Clara ensinar seus filhos a andar na grama macia.
Com 18 meses de idade, Pedro, Tiago e João eram saudáveis, felizes e devotados à irmã mais velha. Laura se juntou a ele no banco, sua recuperação completa e sua alegria intocada pelo medo. Você acha que ela sabe o quanto ela significa para nós? Laura perguntou, assistindo Clara rir enquanto João dava seus primeiros passos. Ela está aprendendo, Heitor respondeu. Ela nunca teve uma família real antes. Papai, mamãe, Clara chamou, usando nomes que faziam o coração de Heitor pular. João andou 6 passos inteiros. Heitor e Laura correram para celebrar com seus filhos, todos os 4 deles. E Heitor percebeu que às vezes a força mais poderosa não era dinheiro ou influência. Às vezes era apenas amor corajoso o suficiente para proteger o que mais importava. Estamos em casa, ele sussurrou para sua família. E pela primeira vez, Heitor Martins entendeu o que essas palavras realmente significavam. Se essa história tocou seu coração tanto quanto tocou o nosso, deixe nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou. E se você gostou dessa história, então curta e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro sempre vence. Até a próxima história.